Oi, gente, boa tarde. Obrigada ao pessoal do EDG Campinas por me convidar para vir para cá. Essa palestra, em geral, eu falo mais sobre ética e coisas aplicadas a produto, mas essa palestra ela é um pouco mais técnica. Não vou falar muito de ética, acho que a Carla já falou bastante disso hoje de manhã, né? Se vocês não viram, depois vão atrás dos slides. Mas, como eu não tenho muito tempo, eu também vou fazer uma provocação. Eu ia provar alguns modelos matemáticos para vocês, mas não vai dar tempo, então eu vou só mostrar o que existe, algumas das principais alternativas que a gente tem aqui. Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui para a gente pensar é, podemos ficar de boas com as previsões de modelo se a precisão for alta nos dados de teste? Alguém quer opinar? O Ayrton já está aqui assim. Mas o Ayrton não vale, eu queria a opinião do público geral. O público não quer dar opinião, né? Vamos prosseguir, então. Então, enfim, vou contar uma história para vocês aqui. É um benchmark bem famoso aqui, um case bem famoso. Alguém conhece o case desse modelo que reconhecia lobos e huskies? Algumas pessoas. Tá, então eu vou contar mais ou menos para você como é que essa história se passou. Um pessoal, que eu não vou dizer de onde, eles fizeram esse modelo de classificação simples para tentar identificar fotos de huskies siberianos e de lobos, certo? E esse modelo, ele foi treinado e ele conseguiu um negócio muito louco. Ele chegou a 100% de precisão, 100% da acurácia. O modelo nunca errava. Se vocês trabalham com machine learning, vocês sabem que isso não é possível. 100% de acurácia é mentira. Se você fez um modelo de machine learning com 100% de acurácia, era um problema determinístico de programação clássica. Não era machine learning. Mas eles fizeram isso. E aí foi um modelo que repercutiu milhões. O pessoal ficou louco, impressionado. E aí o que é que eles fizeram? Eles resolveram divulgar, né? Colocaram lá em produção, abriram para o pessoal usar. E aí, em geral, o negócio deu muito certo. E eles eram muito bons na predição, só que aí começou as primeiras cagadas, né? Então, você chega ali na ponta do final, o negócio começou a dar errado. A coisa que estava 100% correta lá dentro começou a dar errado. E aí, enfim, começou a trocar, dizia que era lobo, era husky, dizia que era husky, era lobo. E o que é que aconteceu com esse negócio, né? O que é que foi que aconteceu? O problema é muito simples. Aquele caso ele evidencia bem, mas vou mostrar para vocês o que foi. A questão é essa daqui. O modelo ele estava predizendo neve. Então, ele conseguia identificar bem neve nas fotos. E, por enfim, uma infelicidade, vamos dizer assim, do pessoal, eles colocaram só fotos de lobos na neve para treinar e fotos de huskies em quaisquer outras situações, certo? Na grama, no mar, enfim. Então, o modelo ele era 100% preciso, basicamente, assim, identificar muitos pixels brancos na foto. E isso não enfim, era muito bom para fazer a coisa errada, talvez. Então, ainda assim, existia erros, mas os erros eram mínimos. Nunca chegou, na real, em 100% de acurácia, né? A história que eles contam era essa, mas nenhum modelo vai chegar nisso nunca. Mas, enfim, em vez de você passar por vexame e humilhação, né, isso não teria acontecido se eles tivessem tentado entender antes o que é que aconteceu. E desconfiasse de forma saudável do que o seu modelo estava fazendo. É bom desconfiar, é papel do cientista de dados desconfiar do que é que está fazendo. Não é isso? Então, não. A gente não pode ficar de boas só porque o modelo da gente está bombando lá na acurácia, na precisão. Né? Não podemos. Então, assim, poxa, é uma coisa que é boa para a gente, que está desenvolvendo, que está criando produto, que está treinando o modelo. Mas tem outras pessoas envolvidas nessa cadeia, né? Tipo, reguladores. Reguladores, pessoas do jurídico. Não sei se vocês já tiveram problemas com pessoas do jurídico, perguntando se vocês não estão criando passivos para a empresa com os modelos que vocês estão fazendo. Mas é importante eu usar a explicabilidade, porque eu tenho que dar algum tipo de embasamento. Aqui isso ainda não está rolando tanto, mas na Europa isso rola muito. E o pessoal tem que provar de forma convincente
que um modelo previu determinada coisa e o que é que ele usou de input, o que é que ele usou de atributo. A gente aqui tem isso muito mais desenvolvido para crédito, né? Análise de crédito. Quando eu nego o crédito, eu tenho que dizer por quê e eu tenho que explicar. Mas isso é bom para todos. Isso é bom para a empresa, isso é bom para um juiz que vai tomar uma decisão, principalmente por causa da questão da conformidade. Ele precisa saber se o processo que foi feito, se a decisão que foi tomada, que mexe muito com a vida das pessoas, todo o sistema mexe, né? Mas o problema é que a gente delega soluções, assim, decisões cada vez mais importantes para modelos de machine learning, inteligência artificial. Então, ele precisa saber se a gente fez as coisas da forma certa, se a gente fez as coisas respeitando as regras, se a gente fez as coisas respeitando as pessoas e dando oportunidade para todos, como deveria, né, perante a lei. Então, a conformidade é importante para o regulador. E para o usuário, né? Tipo, será que a explicabilidade é importante para o usuário? E é muito. Eu tenho uma palestra inteira sobre isso, que eu dei no PAPS, que foi onde eu conheci o Pedro, que é por isso que ele me chamou. Mas a razão primordial de eu usar a explicabilidade para o usuário é a questão da confiança. Eu preciso, quando eu estou falando de um sistema inteligente, eu preciso que as pessoas entendam que ele é inteligente, mas que ele erra, e ela construa pouco a pouco, a confiança naquele produto. Se ela não entender isso, se ela não entender que ela precisa construir confiança, ela vai simplesmente deixar de usar, porque ela vai achar que o sistema é burro. Se o sistema começa a errar e ela não foi treinada a entender que isso acontece, porque ele está melhorando, ela vai fazer, porra, esse sistema é muito burro, inteligente e nada. Então, desinstalo, nunca mais olho, né? Então, enfim, né? É bom para a gente, é bom para o regulador, é bom para o usuário. Então, explicabilidade, o que é, efetivamente. Eu gosto dessa definição, mas tipo, ela não é única. Explicabilidade, na literatura, de forma geral, ela é intercambiável com interpretabilidade. Então, assim, dá no mesmo aqui. Porque ainda vai falar de transparência, que é outra coisa, inteligibilidade, que é outra coisa. Mas, enfim, interpretabilidade e explicabilidade são a mesma coisa. E, basicamente, é o grau de compreensão humana de um fenômeno, né? Uma outra definição que eu gosto, não é bem uma definição, mas é tipo um atributo, como se fosse, da explicabilidade, é isso aqui. É que explicabilidade allows for better conversations, né? Ela permite que a gente tenha conversas melhores sobre uma determinada coisa. E quem falou isso foi um cara que eu amo, que é o Jess Holbrook, do Google Pair. Essa palestra dele foi um debate, na verdade, no simpósio que aconteceu no mês passado. E ele chegou a essa conclusão e eu achei genial, que eu concordo muito com isso. Então assistam depois. Vou colocar esse link quando disponibilizar os slides. Então, enfim, bom para todos. Então, a gente quer, né? Queremos explicabilidade. Explicabilidade é uma coisa top. Vamos fazer. Mas como é que a gente faz? O que é isso, né? De uma forma mais prática. Todo mundo sabe, aqui, espero, que a gente tem dois tipos de modelos. Tem modelos que eles são inerentemente assim, interpretáveis. Eu consigo entender o que é que está acontecendo, eu consigo observar os data points, eu consigo observar como é que o modelo está dividindo as coisas e tomando decisões. E eu tenho modelos que são os famosos black box, né, caixas pretas, que é basicamente não, são todos os modelos de deep learning que a gente ama usar e a gente ama fazer, mas a gente não consegue inerentemente explicar. Vixe, estou sem tempo. Então a gente tem explicações locais, que são data points. Eu consigo explicar o que é que aconteceu com aquele data point, e explicações globais, que são explicações do que é que o modelo está fazendo. Ah, não, eu tenho mais tempo que eu pensava. Foi mal, gente. Mas, enfim. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar interpretar dados de treinamento, que é uma coisa que a gente não pensa muito, né? Mas é bom a gente entender. Quando a gente faz todo o processo chato de data cleaning, de consolidação, de juntar tudo que vem de sensor, de não sei o quê, do usuário, botar tudo num banco único para usar, a gente tem que fazer alguns tratamentos que eu não vou falar sobre, mas teve uma palestra também no Nubank que falou sobre, que é tipo, a gente tem que ver correlação, a gente tem que ver se tem variáveis agindo de proxies para coisas que a gente não queria ou não deveria medir, que não é ético medir, né? Mas não vou falar muito disso. Depois eu dou uma dica de uma ferramenta para vocês. Mas a primeira coisa que eu tenho é a explicação dos dados. Depois disso, se eu for treinar um modelo interpretável, tipo uma árvore de decisão, né, uma regressão logística, eu vou ter uma explicação. Esses modelos eles me permitem ter uma explicação direta global. Então, eles me explicam como é que aquele modelo está agindo. A gente vai ver já um exemplo melhor. E aí, finalmente,
eu vou avaliar uma nova amostra de teste. Eu consigo avaliar um data point específico. E se eu entender por que ele caiu naquela... Se eu conseguir atribuir as coisas ali de por que ele caiu ali naquela classificação, eu tenho uma explicação direta local para aquele único data point. Então, vou fazer um exemplo aqui, um exemplo batido, um exemplo conhecido do Titanic, né? Benchmark clássico. Então, de forma geral, na explicação global aqui, eu tenho uma triagem, né, que começa pela variável, assim, pelo atributo que é mais divisório, né, das classes, que é o gênero. E depois eu tenho alguns outros atributos, tipo idade, classe, origem, e eu consigo, o modelo está tomando a decisão baseado nesses fatores aqui, eu consigo saber por quê. Então, isso é uma explicação global, né? Aí, se eu for falar do menino Jack aqui, que morreu lá na porta, aliás, no mar, porque a menina não deixou ele subir, então, ele é um data point específico, certo? E eu consigo dizer que ele morreu, ele está aqui nesse grupo ali, porque ele é um homem maior de 18 anos. Então, eu consigo ter uma explicação no nível local, né? Qualquer coisa eu posso dizer assim, por que esse modelo decidiu isso? Tem alguma coisa a ver com, tipo assim, gênero, idade, quanto dinheiro tem. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você dizer, não, esse cara morreu e o modelo explica que é porque ele era um homem maior de 18 anos. Entendem a diferença? Uma ideia geral, global do que está sendo feito e uma ideia específica. Então, vamos lá. A gente estava aqui nessa, né? Mas tem outro negócio. Se a gente for treinar um modelo caixa preta, tem coisas que podem acontecer. Uma, as previsões serem significativas se os modelos preverem explicações e rótulos. Não vou entrar muito em detalhe nisso porque não tenho tempo, mas outra coisa é se a gente produzir um modelo interpretável. A gente pode usar um segundo modelo, né, para explicar o que está acontecendo com aquele primeiro. E isso a gente vai entender melhor aqui. Isso seria uma explicação post-hoc, ou seja, depois do fato, né, depois do que aconteceu, explicação post-hoc global. É tipo, isso aqui aconteceu, vou observar o que aconteceu, e aí vou tentar explicar o que está acontecendo. E também, finalmente, eu posso avaliar uma amostra de teste específico e conseguir produzir uma explicação post-hoc local ali do que está acontecendo, sempre baseado nesse segundo modelo que eu estou produzindo. Afinal, o primeiro é uma caixa preta. Aí, o que é isso, né? De forma geral, eu posso estar efetivamente dentro do meu pipeline. Eu posso estar com um modelo que ele é uma Deep Neural Network, né? Ele é uma rede neural profunda. E esse modelo eu não vou conseguir explicar. Eu vou saber assim, o que é que está no input layer, né? Eu vou saber o que é que está no output layer, mas todas as camadas escondidas eu não vou ter como observar, não sei o que é que está acontecendo no nível lá de perception, de neurônio, enfim. Então, o que é que eu faço? Eu pego esse modelo, um outro modelo, que explica também, não é o que está em produção, é um modelo para explicabilidade, e eu tento explicar mais ou menos o que é que está acontecendo, certo? Eu tento gerar algum insight em cima disso. Isso é uma coisa muito feita, a Salesforce Einstein, que é uma das maiores empresas de ciência de dados do mundo, usa isso o tempo inteiro. Até porque esse tipo de justificativa pega bem em processos judiciais. Mas o problema é esse daqui, né? É tipo, eu tenho uma realidade do que está acontecendo e eu tenho um modelo que ele vai explicar algumas coisas. Então, assim, ele tem dentes grandes, ele tem patas, né? Orelhas. Ele está de boca aberta, é marrom, é peludinho, mas é bem diferente, né? Mas, frente a nada, né, que é o que a gente tem aqui, atrás é zero. Temos zero coisas acontecendo, temos zero noção do que se passa. Então, a gente consegue tirar algum tipo de insight e usar isso depois, né? Então, vamos lá falar de modelos que explicam modelos. Vocês já devem ter ouvido isso, eu vou falar muito brevemente aqui. Mas a gente tem o Lime. A gente tem 1 milhão de modelos, na verdade. No final da apresentação tem... Gente, levaram meu tempo. Faltam quanto tempo? Enfim, a gente tem o Lime, mas no final da apresentação tem resources para vocês... Nossa, obrigada. Tem resources para vocês verem direitinho. Assim, vocês lerem sobre vários modelos, quais são modelos tipicamente explanáveis, modelos que não são, modelos que a gente usa para observar, etc, etc. Mas eu só trouxe aqui 2. Eu vou falar do Lime,
que essencialmente é Local Interpretable Model Agnostic Explanations, né? Então eu tenho um modelo real, que é uma coisa bem complexa, e aí eu tento explicar o que está acontecendo com um data point específico, gerando um modelo linear, uma aproximação, que funciona para aquele um ponto ali, baseado, enfim, vai ter um kernel com os vizinhos que eu vou usar para ter uma noção de como o modelo está se comportando. E eu vou gerar uma aproximação, que é um modelo que ele meio que está por trás daquilo ali. Ele vai começar a tentar explicar o que está acontecendo, gerando um modelo que eu consigo ver, cujos atributos eu consigo ver, os pesos eu consigo ver, para explicar aquele modelo real ali. E aí o que é que acontece, né? De forma geral, eu tenho dados ali, vou ter uma predição, e aí se eu pego um determinado paciente, vamos dizer, e aí ele exibe aqueles traits ali. O resultado ali é que ele estava com gripe, né? Então, tipo, ele estava com gripe, isso aqui foi levado em consideração. E eu faço isso para várias vezes, para vários pontos. Eu não tenho acesso aos dados de verdade, mas eu posso rodar isso com dados aleatórios quantas vezes eu queira. Então, eu começo a entender como é que cada um desses atributos influencia na minha decisão final, e aí um tomador de decisão consegue fazer isso. Esse aqui é um exemplo do que ele faz com imagem. Ele vai pegar pixels, transformar em superpixels, cujos vizinhos têm características muito similares a eles, e ele vai tentar usar isso para dizer o que está acontecendo. Então, por exemplo, essa imagem original, se eu for explicar o que é que ele usou para definir que existe uma guitarra elétrica na foto, ele vai pintar isso aqui para mim. Ele vai fazer um highlight dos superpixels. Mesma coisa se for... Aqui ele acha que é elétrica, ali ele acha que é acústico, ou seja, um violão. Ali ele acha que é um labrador. Então, ele vai agrupar baseado sempre em vizinhos, e é uma explicação local. Outra coisa é o SHAP, que é o meu modelo favorito, mas ele tem muitos drawbacks, né? Vamos ver. Então, o SHAP ele veio do Shapley Values, né, que é uma teoria de... não é uma teoria, é todo um arcabouço científico, efetivamente, que vem de teoria de jogos. Eu sou formado em economia, então eu gosto muito dele por causa disso. E aí, ele usa, essencialmente, a contribuição marginal de cada uma dessas coisas. Marginalidade é um conceito comum em economia, que é tipo, se eu deixar tudo fixo e mudar um pouquinho esse um atributo, o que é que acontece? E essa mudança, ela é uma mudança marginal, né? Vou tentar fazer um exemplo aqui para vocês. Vocês viram esse filme, Mercenários? Tá. Eu tentei ver, mas eu dormi. Mas aí tem os outros 2 ou 3 filmes, ou 4, enfim. Mas muita gente no filme. Até gosto de filme de tiro, mas não deu. Mas, enfim, então eu tenho aqui esse pessoal. Eu botei eles porque Shapley começou dentro de teoria de jogos com a noção de, tipo, se eu tenho um jogo colaborativo, ou seja, todo mundo está ajudando uns aos outros, você vai entender isso muito bem, sei lá, se você joga LOL, Dota, esse tipo de coisa. Se eu mato alguém, se eu fosse dividir igualmente o XP, né, como seria? Então, qual é o payout? Qual é o payout do jogo cooperativo? Quem colaborou com o quê? Né? Para isso, eu preciso de um valor base, ou valor médio. Então, vamos dizer que eles fizeram não sei quantas missões, só tem 3, 4 filmes, então, assim, eles não fizeram não sei quantas missões, mas vamos supor que a gente tem, né? E aí, a gente tem um valor base, ou um valor médio, digamos, do dinheiro que eles ganham, ou da quantidade de pessoas que eles matam nos filmes. E aí, eu quero saber o que é que Jason Statham faz de bom ali para aquele time, certo? Eu quero saber qual é a contribuição marginal de Jason Statham para o time dos mercenários. Então, o que eu tenho que começar a fazer? Primeira coisa, eu tenho que saber o que é que Stallone faz sozinho. E depois eu tenho que saber o que é que Stallone, baseado naquele valor médio lá, né, que eu tenho o valor base, quantas pessoas Stallone sozinho mata. E aí, quantas pessoas ou quanto valor Stallone mata com Statham. Aí depois, Stallone, Statham e Lee. Aí depois eu tiro Statham. E assim eu vou fazendo iterações para cada conjunto possível de features, que nesse caso são as pessoinhas aí, né? As pessoinhas, esses gorilas aí. E aí,
Enfim, eu tenho que fazer isso e colocar Jason Statham dentro e fora, medir o valor de novo, fazer aquela coisa que a gente ama, que é a diferença de mínimos quadrados, né? E começar a calcular o custo baseado nos erros. Enfim, aí isso vai acontecer, isso vai se repetir assim, é custoso, cresce exponencialmente quanto maior for o número de features, né? 2AN está meio errado, porque na verdade é 2AK. Mas, enfim, a questão é que o custo dele é exponencial e eu vou usar todos os data points. Eu vou sempre fazer. Se eu não tiver nenhum feature, se for o Jason Statham sozinho, e aí depois do Jason Statham com cada um deles, e aí todas as combinações, então isso fica muito custoso computacionalmente, mas existem vantagens. Então vamos tentar comparar aqui o Lime com o Shep, tá? Rapidamente. Então a primeira coisa aqui no Lime, ele não tem ponderação de atributos. Eu vou pegar um ponto lá, eu vou ver como aquele ponto foi definido, vou tentar estimar baseado no modelo local linear, como foi que ele foi classificado. Já o Shap não. Como eu calculei todas as coisas, todas as possibilidades para cada feature com 100 dentro de várias combinações, de vários subsets, eu consigo ponderar o peso pelas features. Então, eu vou conseguir dizer com certeza que, sei lá, Statham é o cara que mais contribui para esse modelo. Aqui eu não consigo dizer isso. Eu não consigo dizer de uma forma... assim, nada garante que eu vou conseguir ver isso, que eu vou conseguir separar os pesos e fazer uma média ponderada decente. Aí, o Lime ele permite uma comparação global. Tipo, eu tenho aqui esse data point e o que está acontecendo é mais ou menos isso. O que está acontecendo é que, sei lá, para diagnosticar resfriado, é importante ver se a pessoa está espirrando, é importante ver se ela está com febre, é importante ver, sei lá, se ela está molinha, coisas assim. O Shep não, eu consigo fazer comparações específicas de um data point com um subgrupo de data points ou um data point com outro data point. Então, ele é mais preciso e, por isso mesmo, ele é muito usado em processos judiciais também, porque ele dá explicações mais concretas. Outra coisa é que o Lime ele não tem total embasamento matemático, a gente ainda está construindo a teoria para fazer ele valer. Ele funciona, mas a gente não sabe bem por que ainda. A gente não tem essa teoria aí. O Shep não, ele é matematicamente robusto porque ele observa eficiência, ele observa a questão de dummies, enfim, outras coisas várias. Então, ele é matematicamente robusto. Isso aqui eu botei como 0, que aqui está tipo negativos, positivos, né? Eu botei como 0 porque tipo depende do que você quer fazer. O Lime ele vai usar algumas features. Ele não vai tentar explicar tudo o que está acontecendo. O Shap não. O Shap, quando você pega para fazer, você utiliza tudo. Então, se você quiser levar, assim, não ser processado, não perder um processo, é importante. Mas se você quiser aqui dar uma ideia do que está acontecendo para o teu usuário, que normalmente tipo, é uma pessoa leiga, isso aqui é bom. Isso aqui é bom para tipo, recomendações do Netflix. O que é que você está usando? E aquilo é bom para, tipo assim, você é um médico que está diagnosticando um paciente com câncer. O que é que esse modelo está usando? É diferente, porque eu consigo ter uma abrangência maior do que está acontecendo. Enfim, o Lime baixo custo e o Shap é custoso, né? O Lime é tão custoso quanto você queira, basicamente. E o Shap, não. Principalmente se o seu modelo for muito grande e tiver muito atributo. As interpretações do Lime, elas são claras. Porque é aquela coisa, como eu consigo fazer pinpoint de algumas razões genéricas, né? Eu consigo dizer para a pessoa, você está doente porque você está espirrando e você está com febre. A pessoa, top. E ali não, ali é difícil. É tipo assim, veja, o que está acontecendo aqui é que, marginalmente, se eu for tentar ver o que está acontecendo com essa variável, ela marginalmente influencia no modelo desse jeito. E se eu tirar, a influência média do modelo nela é essa. Isso, para uma pessoa leiga, é uma coisa complexa de entender. E muita gente usa o Shap errado por causa disso também. Ele é muito mais complexo. O Lime ele propõe um modelo local. Que no final, ele, assim, não é um modelo perfeito, mas ele tenta fazer uma estimativa. Né? Então, você chega no final numa função matemática, vamos dizer assim, que tem pesos, que tem atributos, que tem as parcelinhas lá certinhas. E você consegue dizer, se eu ganhasse R$300 a mais, meu crédito aumentaria em 5 pontos. Shapley, você não consegue fazer isso. Você só consegue dizer, esse fator influencia o modelo muito pouco nesse grau.
mas você não consegue dizer o quanto que você não tem um modelo por trás. E o Lime você não precisa de acesso aos dados originais, porque você só perturba os dados de entrada para ver como isso influencia os dados de saída. E no SHAP você precisa. Você precisa de acesso aos dados originais, porque você está medindo coisa por coisa precisamente. O Lime segue uma distribuição aleatória gaussiana para poder definir os pontos. Vixe, gente. Acabou, né? Eu tenho 5 minutos a mais, se eu não fizer pergunta. Tá, então não vou conseguir fazer. Então, bom, tem esse modelo aqui do Google, essa ferramenta, que é uma ferramenta visual, que serve para comparar modelo, visualizar a distribuição. E essa é uma ferramenta interessante, a Facets, para quem quer entender melhor dos dados que estão entrando no modelo. O What If Tool ele é integrado com o Facets. Isso serve para a explicação dos dados. A gente consegue modificar data points e ver o que está acontecendo, analisar contrafatuais, entender por que coisas que estão em 2 grupos diferentes, mas são muito parecidos, foram classificadas de forma diferente. Plotar as curvas ROC, né, matriz de confusão normal, e estudar em polimiares baseado em o que é justiça para você. Isso é uma coisa interessante também que o What If tenta fazer. Ele tenta matematizar o conceito de justiça. Ele está disponível no TensorFlow, pelo TensorBoard, é uma ferramenta TensorBoard, então também funciona no Jupyter e no Colab Notebooks. E aí, para ler mais, a gente tem isso aqui, alguns papers, para quem gosta de ler papers. Esse aqui eu acho a melhor coisa do mundo, esse livro. Tipo, ele está disponível, baixem, leiam, amem. E aí tem esses outros post-blogs aqui. Então, obrigada, não tem tempo para perguntas, mas vocês podem me mandar pelo Twitter, que eu juro que eu respondo o que eu souber, tá, gente? Obrigada.